porque ficaram por aí. Qual é o nome de você? Marta. Lamento por não te perguntar o nome aí. Deus te abençoe, Marta. É que hoje na mensagem, o irmão William tinha falado na mensagem de hoje da escritura de 1 de Coríntios 11, que fala da instituição da Santa Ceia e fala de que fazer isto em memória de mim, minha memória, até que eu venha ou vier. Fazer isso todas as vezes que a fizeres em memória de mim, até que eu venha. E tinha essa porção, e eu dizia a Sarita, vamos, porque eu aprendi, tenho aprendido do mestre, como o discípulo sempre aprende do mestre, o discípulo. E ele dizia que quando eu falo, Deus me dá algo e eu falo, e eu vejo que Deus me dá mais, ou muito mais. E eu estava aí no corredor, vamos embora, vamos ou ficamos, vamos ou ficamos, mas algo dentro queima por dentro. Queima, não é verdade? Muitas vezes ela está bem segura que isso aconteceu, que isso me queima. Eu digo, não vou comer agora, vou para o escritório, vou como depois, então eu gravo. Porque já é algo, já é uma coisa que já está aqui dentro. Desejoso por sair, porque diz que quando um abismo clama, tem outro que responde. Esse é o povo clamando e Deus escutando. E então aí, automaticamente tem que ver algo humano, que isso não é uma coisa mística, isso é uma coisa tangível, palpável, que Deus está fazendo, porque Deus sempre obra através do ser humano. Portanto, aí é onde expressa-se esse clamor expressado, Deus escuta e responde. E hoje, o irmão William falou essa escritura e eu a tinha nessa minha anotação de um estudo de 1 de Coríntios 11, e ele escreve aí embaixo, eu creio que foi em um dos estudos que se leu numa outra anotação, mas esse aqui eu não tinha lido, onde ele escreve, já finalizando a oração dessa escritura, assim, pois todas as vezes que comerdes este pão e beberes esta copa, a morte do Senhor anunciais até que ele venha. E isso foi se fazendo até que a dispensação da graça finalizou, culminou. E terminou. E agora o quê? E ele diz, depois que saia do lugar de intercessão e venha à sua igreja como leão da tribo de Judá. Ou seja, até que ele venha. Consequentemente, o que nós estamos vivendo e experimentando agora é o que Paulo disse aí. Fazer isto em memória de mim até que ele venha. E como ele veio no meio da sua igreja, como leão ele veio. Em sua obra de reclamação. Porque não há reclamação, não existe reclamação se não se cumprir a sua vinda. Tem que cumprir-se a sua vinda para fazer e realizar a obra de reclamação como leão da tribo de Judá. Porque é pela tribo de Judá que ele veio. Pela tribo do sul, que são duas tribos formadas pela tribo de Judá e pela tribo de Benjamim. E é por essa tribo que também veio o Senhor na sua primeira vinda. E na sua segunda vinda também. É da tribo de Judá.
Por isso é que é o leão da tribo de Judá. Por isso é o leão da tribo de Judá na sua obra de reclamação. E eu queria compartilhar com vocês, todos vocês, essa porção de 1 de Coríntios. Vejam o que ele disse aí, até que ele venha. Fazer isso em memória de mim até que ele venha. Porém, mas vinha se fazendo isso. E até 2018, em abril, foi a última Santa Ceia, foi em abril, e depois, vejam, se deixou de fazer. Ou seja, que algo Deus já estava entrelaçando aí, cumprindo aí essa palavra de São Paulo, e o Espírito Santo lhe disse que fazer isso em memória de mim até que ele veio. Pois então ele veio. Porque se é até que ele venha, pois então, onde é que está? Então tem que estar no meio do povo, o povo do qual ele veio para reclamar. De modo que grandes bênçãos Deus está cumprindo de uma forma tão simples, tão singela, em simplicidade, com um de vossos irmãos. Quando muitas vezes ele me dizia, mas se tu és um menininho, quase tu não podias nem com o martelo, com esse martelo aí enganchado, aí preso do lado. Uma vez Charlie me estava dizendo que eu colocava um de cada lado. A Billy e a Tia, quem imaginar que vocês iam estar ministrando aí na carpa e Deus cumprindo com vocês essas grandes bênçãos. Vê, porque é uma pessoa entre o povo. Deus sempre fez assim, dessa forma. Não levantou do meio do povo hebreu, aí do comum, das pessoas normais, comuns, da família de José e da família de Maria. Tu sentes que o Pai é o Espírito Santo, sabes que o Pai é o Espírito Santo. 29 anos na carpintaria, fazendo móveis e fazendo esse tipo de trabalho junto com o Pai. Um carpinteiro. E ele falava, e se Deus cumprir essa promessa em um obreiro da construção, em um construtor, porque seria paralelo em tudo, pois ele a cumpriu. Assim mesmo como ele falava, assim mesmo a cumpriu. E quando ele disse até que ele venha, é por isso que quando ele diz o Messias se apresentará a ele mesmo. O Messias é ungido, é uma pessoa ungida com o Espírito de Deus, o Messias. Ou seja, se vai se apresentar ele próprio, vai se apresentar, ninguém poderia se colocar esses sapatos, calçar esses sapatos e dizer, aqui estou. Se vai se apresentar ele mesmo, vai se apresentar, porque ele está consciente de que nele está essa promessa, do qual o apóstolo Paulo falou aí, fazer isto em memória de mim até que ele venha. Pois, vamos falar assim, como assim, feijão com arroz. Ele pode dar um passo adiante e dizer, aqui estou. Vê? Porque já não podemos estar falando com floreios, senão que é tempo de falar cara a cara, face a face. E aquele que é de Deus, a voz de Deus ouve. E isso para eles é doce. E para eles esse estímulo, esse avivamento, o qual vai produzindo nessa pessoa esse avivamento, essa fé. Porque a fé tem que estar basada, fundamentada em algo. Assim como a fé foi basada na primeira vinda do Senhor para obter o novo nascimento, a fé, no cumprimento da sua vinda, estará produzindo nos escolhidos essa fé de rapto, a fé de transformação, de modo que vamos com certidão, na certeira, vamos com passo firme, vamos com segurança, vamos acertando o alvo. Estamos no tempo, no território, estamos no lugar, tempo, estação, era, dispensação. Estamos com o povo. Estamos com a mensagem, porque a mensagem, vê,
nos foi trazida pelo reverendo William Branham, precursor da segunda vinda do Senhor, e ele disse, tal como ele precursor, disse o irmão William, assim tem que se cumprir. Ou seja, que aquilo que Gabriel falou a Maria, vejam, ele falou aí para Maria, ele disse, Elizabeth, tua prima está grávida, e este é o 6º mês para ela. E ele levanta a fé, aí já está ali falando do precursor, do anunciador. Ele lhe deu aí uma força em Maria, e em tudo lhe disse tudo o que iria acontecer, se realizar a obra que iria realizar esse menino que nasceria, que faria essa obra. Deu todos os pormenores, e assim ele fez no nosso meio quando ele veio. Nos falou do precursor, nos falou daquilo que o Senhor em sua vinda estaria fazendo, e aquilo que ele estaria realizando, e a obra que ele estaria realizando, que é a obra de reclamação, o tipo de obra. Obra a qual desde antes da fundação do mundo já Deus a tinha predestinada para cumpri-la desta forma, deste jeito, em uma forma tão singela, tão simples. E isso veio desde o Gênesis sendo anunciado, esse 7º selo, e agora já é uma realidade. Agora já não é. Vamos ver como é que é, vamos ver esse mistério. Como dizia lá, a palavra mistério para nós já se está desvanecendo, desaparecendo. Agora já é a realidade. Agora já é ver as coisas cara a cara, face a face, vê-las sendo cumpridas, sendo materializadas, e já nós também, os escolhidos também já estamos se identificando nas Escrituras ou com as Escrituras. E ao já estar nesta etapa que é a etapa de rapto, estamos, tal como Enoque, caminhando com Deus. E de um momento para outro, vamos embora. Continuem caminhando com Deus. Continuem caminhando com a coluna de fogo. Que de um momento para outro, essa escritura se cumprirá plenamente quando o irmão William disse, quando essa perseguição vier, não te assustes. Tem uma luz. E essa é a coluna de fogo que nos raptará, que nos levará. Ela não passará pela tribulação. Vê? Se tem uma luz que nos raptará, essa luz tem que ter carne, osso, tem que ter algo tangível, palpável, para que os escolhidos possam receber, porque Deus sempre tem operado dessa forma, e Deus não muda o seu jeito. Vemos que tudo desde o princípio lhe agradou, e assim ele continuou, fazendo tudo assim desde o princípio, operando, trabalhando através de carne humana no meio do seu povo. Que Deus abençoe, Deus os guarde. Eu gostaria de compartilhar essa escritura que estava escrita nesse estudo, para não deixá-la passar. Já está aí. Agora, logo em seguida, se coloca no estudo e já tem ela rapidamente. Vê? Uma mensagem rápida. Uma mensagem que a pessoa fala agora e já está na África, na Suécia, no Canadá, em todos os lugares, em menos, já todo mundo já o tem. Ou seja, é uma obra rápida que Deus está fazendo. E como é que diz algo da voz correr, que corre a voz corre. É Abacuque, eu acredito que fala algo sobre isso, de sua potente voz que correrá a voz, algo assim. Veja, a voz é aqui, agora estamos escutando, porque a voz de Deus neste último tempo correndo por toda a América Latina, em todas as partes que um escolhido de Deus está. Assim que Deus nos abençoe, Deus nos guarde adiante, agarrados da palavra, da mensagem, que é a única esperança que a humanidade, os escolhidos, as fátuas, o povo hebreu e todo mundo tem. A única esperança é a segunda vinda do Senhor. Não existe outra esperança. Não há outra esperança. Assim que olhem, sempre por trás do véu, atrás do véu, porque aí é onde nós lemos que está a âncora. A âncora de cada um está ancorada aí. Diz aí um pouquinho antes, no véu.
Ou seja, ancorada no lugar santíssimo, mas também diz ancorada no véu. Assim como nós temos nos agarrado de Cristo na primeira vinda do Senhor, estamos nos agarrando fortemente da segunda vinda do Senhor. Não o soltem. E vocês sabem de uma coisa? Eu tampouco soltarei. Porque eu vim para levá-lo para a ceia das bodas do Cordeiro. Que Deus abençoe. Deus os guarde. E adiante, em frente, sem desmaiar, sem desanimar. E qualquer problema, qualquer situação, é algo assim, bem pequenininho, comparado com a bênção tão grande e grandiosa que temos. Não olhe para essas coisas terrenas, terrestres, nunca se desanime, senão que continue em frente, lutando, perseverando, que nos resta 3 anos e meio da ceia das bodas do Cordeiro, 1 milênio e uma eternidade, ou seja, que isso é algo tão curtinho. Você achou? É o Salmo 147:15. Deus envia a sua palavra à terra e velozmente corre a sua palavra. Velozmente corre a sua palavra. Como corre a sua palavra? Sendo falada a voz. Vejam, agora se falou e vejam, em poucos minutos já está correndo essa voz pelo mundo todo, pelo mundo inteiro. E se cobre e chega ao ouvido, ao coração de cada escolhido. Onde estiver, onde está, onde se encontrar, porque é uma obra que Deus está realizando para todos os escolhidos de Deus. Todos. Aqueles que permaneçam vivos, que o meu desejo é que todos permaneçam vivos. Esse é o meu desejo. Que todos permaneçam fortes, saudáveis, até obter sua transformação. E que seja o grupo que, quando ele vier, poderá dizer: este grupo, eu me sinto orgulhoso, porque eu os deixei com aquilo que eu precursei. Eu não sei, porque Gabriel diz que é precursor. Os deixei em boas mãos. E fizeram como ele lhes falou, lhes disse. Porque é melhor a obediência, como lemos no sábado, na sexta-feira, que a pessoa desejaria estar no meio do povo sem problemas, sem que falem da pessoa, de si mesmo. Tem que procurar isso aí, essa parte. E a pessoa desejaria não falar coisas para fazer com que as pessoas falem da gente ou da pessoa, mas a palavra é a palavra e tem que falá-la tal como ela é, dizê-la tal como ela é. E é melhor a obediência e continuar as instruções do anjo. Vê? Vai e faz isto, faz isto e faz isto, que eu estarei contigo. E tem sido a palavra, foi a palavra que fez toda a obra em tão curto tempo. E amadurecemos em tão curto tempo, temos amadurecido. Procure você, temos falado lá por 2019, procure-se lá para ver, e agora? E a pessoa fala verdadeiramente tudo o que eu tenho madurado, tudo o que eu mudei. E poderá dizer, mas eu já não me conheço ou reconheço agora. Quem sou eu? Mas sim, ele te conhece, ele se sabe quem é você. E agora ele diz, agora sim, esse parece tanto comigo e tem toda a palavra que eu enviei, que eu vou levá-lo, eu vou adotar, eu vou transformar. E cumprirá a promessa em todos nós, de nossa transformação. Virão tempos difíceis, porém, tudo operará para o bem. Tudo. Não importa o que for, o que seja, tudo obrará para o bem. Assim que nunca percam de vista a palavra. Porque onde quer que a palavra esteja, está e sempre estará velada. Bom, que Deus abençoe, Deus os guarde. E isso era uma saudação. E eu li essa escritura para deixá-la hoje semeada em vossos corações, em boa terra. A terra que está produzindo a 100 por 1. Porque somos os de 100 por 1. Ele escreveu que os de 60 são povo hebreu.
e os de 30, as fátuas. Assim que nós somos os de 100 por 1. Porque aqueles que estão produzindo a 100 por 1, continuem produzindo a 100 por 1. Que um dia destes produzirá o corpo eterno e glorificado. O corpo glorificado. Deus abençoe, Deus os guarde e continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Deus. Hoje, domingo, 2 de julho deste ano 2023. E cumpre-se o 4 de julho, ou seja, cumpre amanhã. Já está fazendo aniversário, assim que... sim. Todos os que cumpram neste mês, que Deus os abençoe grandiosamente, fazem aniversário. Deus me deu uma esposa muito especial. Por quê? Estar nesses sapatos não sei não. Não é nada fácil para ela. Deus a tem ajudado e continuará ajudando. Eu lembro que quando nós falamos com ele, em 1992, ele ia se casar em junho, e nós falamos em maio. Eu tinha acabado de sair da escola da AI, nos graduamos, os dois temos a mesma idade, nos graduamos em maio, fizemos a nossa graduação. Ele ia para o México e me deixou em casa. Tu vais ficar na casa para que tu cuides dela, enquanto eu vou lá e volto. E eu lhe dizia, em uma dessas, antes que ele fosse, disse: deixa eu aproveitar, olha, William, aqui eu estou aqui com Sarita e vem para que tu sabes. Ela que nós conhecemos desde pequenininho e ele de momento assim pegou uma caneta e dizia: eu volto para o junho, final, podem colocar o casamento para agosto. Mas eu não estou te dizendo assim que vou. E eu fiquei, nós ficamos, e agora foi o silêncio mais longo que aconteceu aí. E olhamos assim, eu não queria nem olhar para ela, eu vou casar com ela. E nem sequer eu tinha pedido em casamento. Eu nem sequer fui o noivo dela. Porque o tempo todo que nós estivemos, mas foi de preparação, foi uma preparação, não houve nem tempo, olha, foram 2 meses, junho, julho, tinha que preparar tudo para o agosto, ou seja, e depois quando percebemos, olha, Sarita, eu nunca te falei que tu querias ser a minha noiva, se tu querias ser minha noiva. Mas eu que aceitei, a Sarita falou, mas vejam como Deus move todas as coisas e tinha que ser dessa forma. Porque Deus já sabe, ou já sabia, e a vida de cada um, Deus já vai dirigindo, conduzindo, e vejam como Deus, depois disso, eu estava cuidando, Deus estava cuidando desse instrumento. E olhem uma coisa, que depois, em 1997, 1996, que ele falou sobre viajar, me falou de viajar fazendo assim um percorrido. Eu lembro em 99 para 2000, quando estávamos fazendo os cursos de ministros, e ele diz para o Miguel: olha, tu vais ter que dar um diploma para o Benji, porque ele esteve em todos os cursos. Dá para ele, e olha como Deus vai. E depois, em 2002, então aí em 2002, lhe diz: unge a Benji, fala com Miguel para ungir Benji como pastor. Agora vejam, presta atenção que também ele não teve, Elias não teve, ou Eliseu não teve, mesmo que Elias tampouco fez isso, o Eliseu fez, mas mesmo em Eliseu não foi ungir um deles, Azael ou a Jeú, senão que ele mandou a Jeú. Mas era o mesmo, Eliseu fazendo isso. Agora vejam, envia para ungir a Miguel. Era como se ele estivesse fazendo isso. Pediu para o Miguel ungir. Na tribo de Efraim. Davi foi ungido por 2 vezes, 2 ocasiões.
na tribo de Efraim e na tribo de Judá, depois que Saul morreu. O receberam na tribo de Judá Davi e ungiram na tribo de Judá, ou seja, ele foi ungido 2 vezes. Isso é uma coisa muito importante, porque o povo hebreu também fará a sua parte, o que lhe cabe. E vejam como, já depois disso, como Deus esteve vindicando, confirmando esse ministério de uma forma progressiva, e depois o mensageiro sai do cenário e esse ministério começa, porque não podem existir 2 profetas ao mesmo tempo, haver 2 profetas ao mesmo tempo. Um tem que ir-se do cenário, de cena, e olhem como Deus é detalhista, que é a ocasião onde fez-se esse entrelaçamento, até da voz se fez o entrelaçamento. Fala ao povo, fala ao povo, fala ao povo. Ele já deixou de falar, então era, fala ao povo, ele estando aí. E muitas vezes ele me dizia, tu falastes isso muito suave, ou falastes isso assim muito... Não, é que... Não, quando eu te diga que tu fales algo, digas algo, seja, fala assim, forte, né? Vejam, ele me ajudando no ministério, para que quando eu estivesse sozinho, pois saber como conduzir as coisas, toda a palavra, conduzir toda a palavra. Só sem ele aí, sem ele aí na sua presença, no seu corpo, sem ele. Mas ele está muito mais próximo, bem pertinho do que vocês possam imaginar ou imaginam. E bom, tem muitas coisas que nos aconteceu em casa, tem acontecido em casa, e muitas experiências muito formosas. Mas isso a gente guarda no coração, isso. E ele sempre está aí, nos guiando em tudo. Porque nessas mudanças de dispensações e mudanças de reino, essa dimensão está aí, e todos os arcanjos e anjos estão aí em alerta de prontidão. É por isso que às vezes você diz, mas como que Deus me livrou de tudo isto? Se você chegasse a ver todos os anjos que estão aí, ajudando, ele não fez isso com Eliseu. Abre os olhos. Eram mais os que estavam que aqueles que estavam contra, ao contrário, porque são mais os que estão conosco daqueles que estão contra. Agora vemos agora e não podemos olhar quem são os que estão conosco. E às vezes nos fixamos, enfocamos naquilo que estão contra. Não se afoguem num copo com água, são os mais os que estão conosco. E o importante é que você está do lado correto, do lado certo. Porque você é daqueles que segue, continua alegre, avivado, contente, e não com aqueles que depois vêm bater na porta chorando. Senhor, Senhor, abre-nos. Ser um daqueles que está avivado com esse avivamento. É algo, é uma coisa muito, muito, muito grandiosa, muito grande. E é uma grande bênção que você e eu, Deus nos coube, nos deu, nos colocou nessa posição daqueles que estão com as suas lâmpadas bem cheinhas de azeite de estímulo da revelação. Assim que em frente, servindo ao Senhor todos os dias de vossas vidas, porque falta pouco, falta o tempo que já Deus já tem no seu programa, porque depende do povo. Olhem essa escritura de hoje, do irmão Branham, um pouquinho forte ela, mas ele me moveu a lê-la assim, dessa forma, desse jeito, e vejam, até que não tenha nenhum incrédulo no meio, não exista nenhum incrédulo no meio, Deus não vai fazer coisas, ou seja, que tudo tem que estar bem, certo? Não pode haver nenhum piscadinha de pecado. E o que é pecado? Incredulidade. Nenhuma piscadela de pecado, ou seja, tem que sair aquele que tiver que sair, tem que sair. E diz, ou se torna um de nós, ou vai-se embora, diz.
em palavras para a noiva. Desejamos que todos fiquem, que todos fiquem. Ninguém deseja que essas bênçãos sejam perdidas, mas já há um programa e não podemos passar por cima do programa. Já tem um programa traçado, programado, e Deus no seu programa já sabe quem estaria recebendo as bênçãos de Deus e a fé de rapto. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde. E olhem, nessa volta saiu até o casamento, mas são coisas assim que aconteceram conosco e vejam, tudo tem que ser falado. Talvez de uma certa forma também fica como uma história de tudo o que há em cada um de vocês. Muitas coisas também aconteceram com cada um de vocês e que depois a pessoa pode ver que foi a mão de Deus operando para que você e eu cheguemos aonde estamos hoje ou agora. Em pé diante do Filho do Homem. Sejamos em pé escutando o ensinamento sobre carpa, sobre tenda, o qual nessa forma simples Deus está dando-a, mas está produzindo em nós algo tão e tão grandioso que quando o mundo perceba isso, se dê conta disso, aí verá esses vasos cheios que o irmão Branham disse. Enche uns quantos vasos e sacode este mundo. Como jamais o fez ou fizeste. Vejam, é um sacudimento que vai vir, que vai acontecer com esses vasos que serão cheios. E já estão quase cheinhos. Falta bem pouquinho para encher. Onde estão esses vasos? Aqui estamos. Aqui estamos, sendo cheios da presença de Deus da Shekinah. E já não são línguas, senão que já é a coluna de fogo, esvaziando-se em todos e em cada um de vocês e em mim também. Deus abençoe, Deus os guarde e adiante servindo ao Senhor todos os dias de vossas vidas. Deus os abençoe. Eu os amo muito. Deus abençoe. Abençoe. Obrigado por tudo. Podemos, não colocamos o tema. Foi a escritura com a qual nós começamos, foi a de... Não colocamos o tema. Foi 1 de Coríntios 11. E aí o escrito, a anotação do irmão William, vamos ver. Já até o microfone já se me enganchou aqui. Mas estamos conscientes que além de vocês, toda a América Latina, o mundo todo, o mundo inteiro, onde estão os escolhidos, também se avivam, se gozam, se regozijam-se de escutar toda a palavra que Deus nos está dando nesta forma tão simples. Na forma comum, corrente do povo, normal. E graças a Deus que foi assim ou é assim. Imaginem se fossem como no tempo de Moisés lá, que o povo diz, não, que Deus não nos fale assim dessa forma. Melhor que Moisés fale conosco, nos fale. Graças a Deus por isso. Graças a Deus porque continuou cumprindo a sua forma, a sua maneira, do seu jeito. Veio e logo diz. O escrito foi, depois que saia do lugar de intercessão e venha à sua igreja como leão da tribo de Judá. Pode ser a vinda do leão da tribo de Judá à sua igreja. O tema. Hoje. A vinda do leão da tribo de Judá, a vinda do leão da tribo de Judá à sua igreja hoje. E podemos voltar a dizer, onde está? Aqui estou. Deus abençoe, Deus os guarde, e aí, vejam, aí é Deus em simplicidade, por isso que ele dizia, vigiem, porque será tão simples, e tão humilde, diz, como uma coisa como essa, uma pessoa pensaria que seria revelado lá no Vaticano, mas olhem, vem e diz, como o nascimento de João, ou de Jesus aí em um estábulo, vê? Uma criança que nasce, que cresce no meio do povo. Esse é o sétimo selo. Assim de simples. Olha, ele diria tão simples como isso, ou tão simples assim. Bom, vamos, que Deus abençoe. Senão nós ficamos aqui até amanhã. Brevemente se começarão reuniões ou atividades.
vocês vão ver que o mundo, ou a mesma própria situação do mundo, vai empurrar para isso. Porque não vai haver nem onde ir para se trabalhar, por causa das coisas que vão estar acontecendo. Então aí diz que o aperto se capta mais no aperto. O que nos reste por captar, por entender, aí nós vamos captar no aperto. Não desejamos o aperto, mas por causa de que o povo não se desespera, não entra em desespero, o povo tem que entrar em desesperação para isso, em desespero para isso. Então aí vem o aperto, aí sim, o aperto. E aí sim que o povo já vai ter esse fim, vamos dizer, essa antena aí bem posicionada. Estou buscando a palavra para isso, ou seja, o sentido e todas essas coisas para captar tudo aquilo que faltar por se captar. E isso vai o aperto vai produzir isso, e no meio do aperto, então Deus leva a sua noiva. Vamos ter mais tempo, ou seja, tudo vai operar para o bem. Vamos ter mais tempo, porque vão ser reuniões, atividades corridas, em sequência. Vai ter muita necessidade, muito mais das que há. E essa terceira etapa também é para tudo isso que vai estar acontecendo. Vai ter muita necessidade no mundo, de modo que não desejamos as calamidades e todas essas coisas para a humanidade, mas tudo isso tem que se cumprir para que se possam cumprir as Escrituras. De modo que nos vemos, Deus abençoe, já estamos conversando para quando chegar esse tempo, já não vamos ter nem para onde ir. E um pulinhozinho talvez para fazer algo na casa e voltar. Dar um pulo lá na casa, fazer uma coisa e voltar. Já brevemente isso estará acontecendo. Bom, Deus os abençoe e até logo, Deus os guarde. Muito obrigado por estes momentos que sempre são de grande bênção para todo o povo de Deus. Deus os abençoe. Amém. Deus te abençoe, profeta de Deus.